Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos de volta ao Cortex. Acho que agora funciona mais ou menos. Show de bola. Então vamos trabalhar, não é isso? Sejam muito bem-vindos, acomodem-se aí, pegue caneta, lápis, que hoje tem dicas quentes exatamente sobre o que nós vamos ter aí de bom, de novo, de antigo também, né, nas aprovações aí, Enem. O que aparece mesmo, o que não aparece? Será que você vai perder muito tempo nessa revisão estudando coisas completamente erradas, tá? Muito bem. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na questão envolvendo circular uniforme. Eu vou acrescentar, inclusive, o conceito de transmissão, tá? Temos uma questão aqui que tem movimento circular e aproveito dentro do movimento circular, a gente inclui aqui o movimento de transmissão, tá? Vamos dar uma olhadinha o que diz a nossa questão aqui. Fala o seguinte, ó, as engrenagens A, B e C de raios RA, RB e RC, ok? Agora que eu vi aqui, eu não deveria ter olhado para o chat. Berber, bem-vindo, viu? A maravilhosa chegou. Estela já está aqui. Marie Larissa já marcou presença. Jubes foi a primeira, a campeã dos eixos. Bom, Berber que me desconcentrou aqui, mas voltando, tá? Então preste atenção. De raios RA, RB e RC acima desenhadas fazem parte de um conjunto que funciona com um motor acoplado à engrenagem de raio RA. Então tem um motorzinho aqui, ó, que faz ela girar, essa engrenagem RA, que tem 20 centímetros, faz ela girar com a frequência constante de 120 RPM. Para quem esqueceu, hein? RPM é rotações por minuto, tá? No sentido horário, conhecendo-se o raio RB 10 centímetros, que é a menorzinha que tem, e RC 25 centímetros, que é a maior que tem, pode-se afirmar que no SI, Sistema Internacional de Unidades, a aceleração de um ponto na periferia da engrenagem C tem módulo igual a, beleza? Então já começa uma coisa muito estranha aí, ele falar sobre aceleração em movimentos que são circulares e uniformes, ou seja, a velocidade não se modifica. E a gente sabe que a aceleração ela é a grandeza que faz com que a velocidade se modifique, tá? Muito bem. Por que falar de uma aceleração em um movimento onde a velocidade não sofre modificações, tá? Fica a princípio um pouco estranho. Mas a grande verdade, gente, é que em todo movimento circular vai existir sempre uma aceleração. E essa aceleração é a aceleração que a gente chama de centrípeta, tá? Então, na verdade, a questão ela está se relacionando, ela não fala claramente que é ela, mas é a única aceleração que vai existir no movimento uniforme circular, tá? Porque como o movimento ele não sofre modificação na velocidade, mas observe que um ponto desse ele vai sofrendo modificações na direção e sentido da velocidade. Por exemplo, veja essa engrenagem que gira aqui, uma hora a velocidade está para a direita, outra hora ela está apontando para baixo, outra hora para a esquerda e assim sucessivamente. Então, se a velocidade se modifica, mesmo que essa modificação seja em direção, seja em sentido, tem que ter uma aceleração. E essa aceleração é a centrípeta. Mas antes de chegar na centrípeta, a gente vai passar por algumas partes da questão que vai fazer a gente recordar alguns conceitos importantes de movimento circular. Que pontos são esses? Primeiro vamos determinar a frequência. Uma coisa importante, tá? Quando a gente tem polias aqui, no caso são engrenagens acopladas em transmissão, é que todas têm que apresentar, preste atenção, a mesma velocidade linear. Estou falando linear, eu não estou falando angular. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se uma polia dessa gira, por exemplo, a 20 km por hora, todas as outras têm que girar a 20 km por hora. Veja que eu estou falando linear. Alguém pode estar pensando agora, não, peraí, a pequenininha gira muito mais do que essa grandona. Quando você fala em número de giros que ela dá em certo tempo,
você não está focando em velocidade linear. Isso aí que você está pensando no momento é velocidade angular. Aí sim, a velocidade angular vai depender do raio, do tamanho de cada engrenagem. Isso estou falando uma transmissão, tá, gente? Que elas estão todas aqui acopladas, uma ligada à outra. Aí sim, as que tiverem os menores raios vão girar muito mais do que as que têm maiores raios, que vão girar uma quantidade bem menor. Essa quantidade de giro maior ou menor é proporcional ao raio, né? Na verdade, inversamente proporcional. Quanto maior o raio, menos ou menor o número de giros que vai ser completado, tá? Agora, velocidade linear, não. Todas são iguais. Porque se eu tiver um ponto aqui na engrenagem A e esse ponto gira 10 centímetros, a B também vai girar 10 centímetros e a C também vai girar 10 centímetros, tá? Elas se movem, digamos assim, uma mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Então, elas têm a mesma velocidade linear, tá? Muito cuidado com isso. Muito bem, vamos adiante então. Entendido isso, vamos recordar a relação entre a velocidade linear, que é essa que eu citei em quilômetros por hora, mas lembre-se que no sistema internacional essa velocidade é dada em metros por segundo, e aqui está a que eu estava falando agora, ó, a velocidade angular, ela é dada em radianos por segundo. As duas se relacionam através do raio. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Na verdade, eu estou falando aqui, nesse caso, de velocidades, mas essa relação é válida para quaisquer tipo de grandezas lineares e angulares. Isso vale para deslocamento, isso vale para aceleração também. Como assim? Isso vale o quê? O que vale, professor? Quer dizer o quê? Que a grandeza linear, qualquer que seja ela, é igual à grandeza angular, qualquer que seja ela, vezes o raio. Tipo, essa relação vale para deslocamento. Se isso aqui fosse deslocamento linear, ele seria igual ao deslocamento angular vezes o raio. Beleza? Muito bem. E lembrando de outra relaçãozinha aqui de como calcular a velocidade angular. Ela vai ser dada por 2πf, tá? A velocidade angularzinha aqui, ó, é 2π vezes f, lembrando que f é a frequência dada em Hertz. Perfeito? Então, eu estou só aqui nessa equaçãozinha, tá? Nessa terceira, eu estou tirando o ômega e botando sua respectiva fórmula, 2π vezes a frequência. E o raio, eu repeti. Esse raio aqui, ó, estou repetindo, tá? Bom, o que eu vou fazer? Vou aplicar uma outra equação para tentar achar a frequência aqui de rotação da engrenagem C. Qual é essa relação? Essa aqui, ó. Essa relação, essa é uma relação que é única e exclusivamente para acoplamentos a engrenagens, né? Ou transmissão, na verdade. E nós temos aqui o seguinte, que a frequência de giro da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência de giro da polia C vezes o raio de C. Nessa equação, eu estou relacionando A com C, mas você pode relacionar o que você quiser. A com B, B com C, C com A, funciona tudo do mesmo jeito. Porque isso aqui vem dessa relaçãozinha aqui, ó, 2πfr, tá? Não vou entrar em detalhes da dedução dessa equação, mas importante você lembrar que você pode relacionar tranquilamente essas grandezas, tá? Frequência vezes o raio de uma é igual a frequência vezes o raio da outra, que é igual a frequência vezes o raio da outra. Eu podia ter 30 engrenagens aqui, tá? A gente ia ter essa mesma relação igual para todas, porque vem desse conceito aqui, ó, certo? Faça um teste aí, pega aí, papelzinho, pega uma canetinha, no lugar de VA, você coloca isso aqui, ó, 2πfr. Lembrando que o F e o R é o de cada respectiva engrenagem, tá? Tá, não faça isso agora não, faça depois, senão você vai perder a explicação aqui do restinho da questão, beleza? Muito bem. Bruno, bem-vindo, Bruno. Já vai rolar uns extras aí, fique ligado aí, tá? Vai já rolar uns extrinhos aí. Preste atenção. Se liga aí. Muito bem.
Olha só, então substituindo as informações que eu tenho, a frequência da engrenagem A, que é 120 RPM, foi dado aqui, espera aí um pouquinho, vamos aqui, tá aqui ó, a frequência foi dado 120 RPM na questão, certo? O raio da polia A, que foi dado aqui também, ó, 20 centímetros, a frequência de C, isso não foi dado, e é isso que eu estou querendo achar, porque a pergunta está relacionada com essa engrenagem C. Eu quero saber essa frequência, tá? E o raio de C, que foi dado 25 centímetros. Resolvendo isso aí, temos 120 vezes 20, 25 passou dividindo, resolvendo aí, multiplicando, dividido por 25, temos 96, cuidado, RPM. RPM não é unidade de medida do sistema internacional, tá? Professor, como é que eu faço a transformação de RPM para Hertz? É fácil, tá? Muito fácil, preste atenção. Se a sua frequência está em RPM, para quem esqueceu, RPM é o quê, hein? RPM é o quê? E aí, quem manda RPM rapidinho, rápido no gatilho? Vixe, Ju já deve estar digitando aí com força rapidamente aí. O que é RPM, gente? Manda aí rapidinho, eu quero só ver quem chega primeiro aí com este, primeiro eixo voando pela noite, vai pela ponta direita e bateu o que é RPM, o significado, tá? Eu já vou mandar logo de cara o segundo eixo, rapidinho aí. Como é que eu transformo RPM para Hertz, que é a unidade do Sistema Internacional de Medidas? Como é que eu faço a transformação RPM para Hertz? Então, primeiro, o que significa RPM? Segundo, eita, Marie Larissá já levou o primeiro eixo. Exatamente, Marie Larissá. Segundo eixo é, Marie Larissá já não pode mais, tá? Ximária. Como eu transformo isso para Hertz? Corretíssimo que ela colocou. RPM significa rotações por minuto. Então, essa engrenagem C, ela vai fazer 96 rotações a cada minuto, tá? Só que minuto não é unidade de medida do sistema internacional. Eu preciso trabalhar com Hertz, ok? Tranquilo? Bom, como é que eu faço essa transformação? Tá? Alguém já mandou aí? Ninguém mandou? Tempo esgotado, pois eu vou mostrar agora, tá? Aí, Liane chegou rápido. Exato, Liane, show. Bem-vinda. Isso mesmo, divide por 60, valeu, Liane. Basta dividir por 60, gente, tá? Então, só colocando aqui, olha só, transformaçãozinha rápida, 96 por 60, nós vamos ter a frequência aí, 1,6 Hz, certo? Tranquilo? Então tá aí a minha frequência em Hz. Mas, como vocês podem observar, não é essa a pergunta da questão. Ela quer saber, na verdade, o quê? Ela quer saber a aceleração nas extremidades dessa engrenagem. E como a gente já comentou no comecinho da questão, essa aceleração é a centrípeta, é a única aceleração que existe no movimento circular. Ela é responsável por mudar a direção e sentido da velocidade, tá? Veja que durante o giro dessa engrenagem, uma hora a velocidade é para cima, outra hora é para a esquerda, outra hora é para baixo, outra hora é para a direita e por aí vai, certo? Essa mudança na direção e sentido da velocidade é exatamente o que a gente chama de aceleração centrípeta. Como a gente vai achar isso? Bom, vamos precisar de mais uma informação para ela. Para achar a aceleração centrípeta, eu preciso achar a velocidade. E a gente já viu aqui no comecinho da questão como fazer isso. Ó. A velocidade linear, tá, é 2π vezes a frequência. Opa! Por isso que o professor estava achando essa frequência em Hertz. Exatamente por isso, tá? Valeu, Ana Clara, certo? É isso que eu estava querendo imaginar. Liane, quem é Liane? Tudo bem, Ana Clara. Tá massa. Beleza. Então, essa velocidade eu vou usar aqui para exatamente achar. Vou usar a frequência e o raio para achar essa velocidade. Substituindo esses valores, porque eu já tenho todos.
tá? A frequência acabei de achar, 1,6 Hz, está aqui, e o raio dessa engrenagem já está aqui marcadinho, separado para vocês, ó, 25 centímetros. Preste atenção que se eu quiser trabalhar no sistema internacional, olha, cuidado com isso aqui, eu tenho que trabalhar em metros. Então é importante que você divida isso aqui por 100, tá? Para que fique 0,25. Professor, e se eu não fizer isso? Se você não fizer, a sua velocidade vai ficar em centímetros por segundo, tá? Então não em metros por segundo. Eu aqui não mostrei o feito, tá? Mas para dar um resultado 2,51, tendo um 25 no meio, eu acho que todos já perceberam que eu dividi ele por 100. Eu não usei 25, eu usei 0,25. A questão pede aqui, tá, gente, para usar π ao quadrado igual a 10, eu nem fiz isso, tá? Eu botei o π aqui 3,14. Vai dar um valor aproximado aqui, mas eu vou achar, porque os números são bem diferentes, tá? Então não tem problema não, não vai bater cravado. Se eu botar o π ao quadrado igual a 10, vai dar exatamente igual como ele quer, tá? Mas eu não botei não, botei assim mesmo, certo? Então eu achei a velocidade, agora a centrípeta, que a gente falou desde o comecinho, ela é dada pela velocidade da engrenagem linear, viu? Ao quadrado dividido pelo raio, certo? Calculando isso aí, nós temos que a velocidade que acabamos de achar é 2,51, está aqui ela, acabamos de achar, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Agora sim, eu botei realmente em metros, não, aqui não aparece, mas aqui eu botei realmente em metros, e nossa resposta 25,2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a resposta mais próxima do que nós temos aí, ok, 25,6 é a mais próxima do que tem. Como eu falei para vocês, como eu usei o π 3,14, eu não fiz essa aproximação que a questão sugere, não fiz, tá? Então o valor deu só aproximado, 25,2 nos meus cálculos aqui, resposta 25,6. Perfeito? Uma questão aí que deu uma revisada boa, a gente colocou aqui no bolo: transmissão, velocidade linear, velocidade angular, tá? E a gente aproveitou ainda por cima, deu de quebra, botou a aceleração centrípeta aí no bolo. Uma revisão muito boa dos conceitos importantes que já apareceram em questões Enem. Para a gente matar, vamos